Peço um segundinho de paciência para a turma que já está no YouTube e Facebook. André, agora a gente pode tirar totalmente o som do laptop, tá? Abaixar. Isso, agora a gente deixa o som, por exemplo, em 5, 4, bem baixinho. Oi, Maria de Fátima. Maria de Fátima está pelo YouTube, bom dia. Agora sim, Andréia, quando você puder, você entra aqui no Instagram. Aqui já está. Vamos dividir. Bom dia a todos que estão aqui no Instagram, junto com o pessoal do Facebook e do YouTube. Oi, Andréia. Bom dia. Mais uma vez. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem conosco neste sabadão, 11 da manhã. Está chovendo em muitos lugares, está friozinho em muitos lugares e vocês estão escolhendo a nossa companhia para passar a próxima hora. Eu espero que vocês saiam desta hora melhor do que entraram. Hoje eu quero trazer um tema que transformou muito a minha vida e eu ouço muitas pessoas com dúvidas sobre a constelação familiar. E ela, Andréia, antes de passar a palavra para você, eu quero só compartilhar o que aconteceu comigo, porque eu sempre pensei assim, né? Será que a gente só herda doenças? Será que a gente só herda habilidades, né, dos nossos antepassados, que não são só pais e avós? Né? Porque a gente sempre ouve assim, fulano puxou tal coisa do pai. Sim. Fulano puxou tal coisa da mãe. E aí eu sempre fiquei muito curiosa e a constelação familiar, ela mudou e vem mudando muito a minha vida. Então é um privilégio trazer você para a gente falar desse conteúdo que pode ser transformador para muita gente. Não é, Andréia? Me conta um pouquinho como é que você entrou neste caminho da constelação e o que ela é de verdade. Tá bom. Bom, eu entrei a primeira constelação na vida foi em 2010, mais ou menos, porque alguém, né, chegou para mim, como chegaram para você provavelmente, disseram assim, olha, esse problema é um padrão familiar, né? É um padrão, na verdade, não é um padrão familiar, é um padrão. Então, pode ter problema com a sua ancestralidade, vai constelar. E o que que era? Eu casei 4 vezes. Eu estava no 3º divórcio. E eu separava sempre pela mesma razão. E aí essa pessoa, que eu espero que um dia ela ouça eu falando sobre isso, e disse, fui eu, porque eu não lembro quem foi. E ela foi e mandou eu fazer a constelação. E eu não sou questionadora, sabe? Eu vou e faço. Eu sempre procuro fazer antes de questionar. E eu fui, não entendi absolutamente nada, não tinha nem noção do que era, e cheguei e fiz. Surgiu uma situação com uma mãe, que eu imagino, eu não acreditei naquele momento, eu falei, imagina que aconteceu isso com a minha mãe, de jeito nenhum. Liguei para minha mãe e imediatamente ela confirmou. Aquilo foi um choque para mim, eu falei, uau! E na sequência disso eu conheci meu atual marido. E passaram-se 2 anos e meio, que era o meu prazo de paixão, sabe? Eu falei, agora vamos ver, foi no calendário mesmo, vamos ver se realmente essa constelação funcionou. E eu tô com ele há 8 anos, né? Depois disso, eu sempre vim participando, porque desde 2005 eu já venho num trabalho de desenvolvimento pessoal, por problemas pessoais mesmo. E no meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida, eu descrevo isso muito bem. E ali eu fui trabalhando e buscando sempre grupos de constelação. Porque, não sei se vocês sabem, mas estar num grupo também faz o mesmo efeito do que você ser constelado. Porque geralmente o que ressoa no seu sistema dentro daquele grupo vai ser também equilibrado no sistema que seu, mesmo que você não constele, que você só participe, né? Mas eu, desde que eu me formei em constelação... Bom, e nesse inteirinho, não vou cortar não. A constelação transformou mesmo minha vida em vários aspectos. E uma pessoa muito especial falou, Andréia, você tem que ser consteladora. E eu nem sabia que a constelação podia ser feita por qualquer pessoa. Eu achava que só psicólogos poderiam ser consteladores. E aí ela me insistiu, eu fui procurar um curso, achei, né? E, de repente, quando eu me deparei no curso, eu falei, meu Deus, é isso, né? E eu quis levar essa transformação para as pessoas mesmo, porque a transformação que trouxe na minha vida é algo assim, de um lugar de muita dor, né? De um lugar de muito julgamento, de um lugar
de muita incompreensão da vida, né? De dizer por que que tudo acontece comigo, não acontece com o outro, por que que eu sempre estou endividada e nunca tenho dinheiro para nada se eu não sou uma pessoa que gasto com coisas supérfluas, digamos assim. A minha vida sempre foi uma montanha-russa e aquilo, e ainda olhando para o próximo, né, para o outro, eu falava, como é que uma pessoa tem uma vida dessa, né? E aquilo para mim era muito desgastante. Então eu vivia mais tempo questionando a vida do que desfrutando dela. E a constelação me trouxe para um lugar de muita harmonia. Eu falo que é leveza, eu falo que é fluido, que é próspero, que é pleno. E hoje eu acordo todos os dias agradecendo. Andréia, perfeito depoimento, ou seja, você começou a se aprofundar naquele assunto que te fez tão bem. Né? Geralmente, como aconteceu comigo, a gente faz da dor a calma. Né? A gente experimenta, Isso né, mesmo. algo que é como uma manicure. Né? Você Uhum. faz alguém fala, olha, fulana, faz ali com aquela manicure que ela é ótima. Né? Sim. E eu ouço falar da constelação há muito tempo, já fiz algumas constelações. Eu quero agradecer, inclusive, a Lu Mitre, que já está aqui conosco, uma amiga de muitos anos, fizemos pós-graduação juntas, enfim, uma vai levando assim para outra. Isa, eu fiz tal coisa, experimenta, né? Isabela, eu fiz tal coisa, experimenta. E ela me ajudou também bastante nesse processo de autoconhecimento e nos colocou, então, em contato. Eu gosto de falar sobre essa história da dor à causa, Andréia, porque muitas vezes a gente tem a impressão que quem ensina nunca viveu nenhum tipo de problema, e pelo contrário, né? Quem Pelo... está na experiência é porque viveu uma grande experiência. Então, você tinha um padrão de comportamento, tá? Pelo que você disse, você tinha um padrão de comportamento que se repetia e não trazia resultados positivos. Não, totalmente infeliz, né? Relacionamento. Aí você foi fazer uma constelação, hoje é terapeuta e consteladora. Então vamos lá. Para quem está aqui conosco, estamos com uma audiência maravilhosa, tanto no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. O que é a constelação? A gente costuma dizer assim, eu poderia ficar falando aqui dias sobre constelação, né? Mas brevemente é exatamente isso. É uma terapia, a gente considera uma terapia breve. Alguns nem consideram terapia, consideram um método, né? E que foi um legado que Bert Hellinger, que é o criador das constelações, nos deixou, porque ele deixou esse planeta o ano passado, né, no final de setembro do ano passado, com mais de 90 anos, 93 anos, e foi um estudo de mais de 30 anos, né, fazendo vários tipos de pesquisa em cima do psicodrama, gestalt, são várias experiências aí para chegar no que chegou, né? E Sophie Hellinger hoje dá continuidade a isso, que é a esposa dele. Mas o que que é? Uma terapia breve, que eu costumo dizer assim, eu sempre digo para o cliente, sabe? Para o leigo mesmo. Eu não trago aqui um vocabulário técnico para vocês, eu trago o como você consegue enxergar. Eu falo que nós todos viemos conectados por puro amor no nosso sistema familiar. Não importa o que aconteceu aqui na superfície, a gente vem conectado por amor, por alguma razão, que a gente não conhece, está tudo bem. E por essa conexão, muitas vezes, a gente repete padrões, né? E não só, como você mesmo disse lá no início, não só as doenças, não só porque eu sou parecida com a vovó, com o vovô, né? Mas a gente repete padrões que essa família traz. Por exemplo, no caso das doenças, para você entender, assim, se mamãe morreu de câncer de mama, a probabilidade de eu morrer de câncer de mama é gigante. Isso é sistêmico, né? Tem uma frase, eu vou falar, ela é um pouco forte, mas Bert Hellinger diz assim: numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. Olha o padrão que você traz inconscientemente e você repete, né? Repete a frase, por favor, numa família de ladrões. Numa família de ladrões, quem não rouba se sente culpado. Por quê? Porque isso vai de encontro à primeira lei dela, que é o pertencer, pertencimento. Então, só para a gente não atropelar, né? A constelação, então, é uma terapia breve, que eu desenvolvi uma metodologia própria de 2 atendimentos, mas o normal é que seja, o tradicional é um apenas, né? Onde a gente faz um movimento ali, que a gente diz o movimento do sistema, para trazer o equilíbrio a ele, e entender as razões que determinados acontecimentos se repetem na sua vida. Como, por exemplo, uma escassez, dívidas,
relacionamentos que não são, né, bem-sucedidos, depressão, ansiedade. A gente tem uma gama de coisas, e que cada um leva para um aspecto aí do seu sistema. Inclusive, problemas bem mais graves, como problemas de esquizofrenia, a gente traz aí Bert traz um entendimento sobre isso. Violência familiar, provavelmente. Tá. Andréa, você falou algumas vezes sobre sistema, tá? E eu tenho aqui um comprometimento com a turma. Aliás, fiquem à vontade para enviar perguntas aqui no inbox, que aí ela não se perde aqui, né, no desenrolar das mensagens, e a gente pode responder já já. E tenho também a missão aqui da gente sair entendendo de fato o que é a constelação familiar, e você falou sobre sistema. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouquinho quando você fala sobre sistema, até porque nossos antepassados não são só pais e avós. Exato. Vamos lá. Quando eu digo sistema, é constelação familiar sistêmica. Por quê? Porque o sistema familiar, eu sempre faço uma comparação também com o sistema do corpo, né? Tudo na nossa vida é sistêmico. Nosso corpo também é um sistema de órgãos, né? O sistema familiar é a mesma coisa. Cada um faz parte, cada um do seu clã faz parte desse sistema. Cada um tem uma função dentro do sistema. Então, meu exemplo, para deixar isso mais claro possível, é: se você nasceu um pulmão, você não pode ser o coração, você não pode ser o rim. E às vezes, dentro de uma família, eu nasci pulmão, mas eu quero ser outra coisa, por várias razões, né? Então, eu tento ser o rim, porque o rim não está funcionando direito, eu tento ser o fígado, porque o fígado não está fazendo a vez dele, ou porque eu acho que não está, né? Porque é uma interpretação minha, né? E quando eu deixo de fazer minha função dentro do sistema, eu adoeço todo o corpo, né? Se eu deixo de fazer as vezes de pulmão, eu adoeço todo o corpo. E assim somos nós. Isso significa, se eu quiser ser mãe da minha mãe, se eu quiser cuidar do meu pai, em determinados contextos, aí eu estou comprometendo o seu sistema todo. Tá. Só que aí, ó, já perguntaram aqui, por exemplo, tá, mas e se eu tenho que cuidar de pais que estão adoecidos? É diferente. Coisa. É outra coisa, né? Uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar do cuidar, né? Que vai lá na terceira lei das constelações, que é a terceira, o equilíbrio. Mas quando você sai do seu lugar dentro do sistema, você adoece ele todo, né? E é isso que acontece no nosso sistema familiar. E principalmente nós, adultos, temos uma tendência muito grande a sair do nosso lugar no sistema. Na constelação, a gente diz que os pais são os grandes e nós os pequenos. E a gente sempre será pequenos diante dos nossos pais e antepassados. Por quê? Porque os nossos pais nos deram a vida, e isso nós nunca vamos poder retribuir. Eles são um portal para a vida. E na teoria das constelações, a vida é o bem mais importante que temos. Se a gente, quando nasce, a gente assume o nosso papel dentro daquela família, primeira, segunda, terceiro, quarto filho, não importa a ordem, mas a gente está em ordem dentro do nosso sistema, estamos cumprindo o que viemos fazer, tudo vai fluir. Mas se a gente está fora de ordem, a gente adoece o todo, como corpo. Então, quando você volta para o seu lugar no sistema, automaticamente você traz uma solução para todo o sistema, que é esse sistema familiar. Quando você diz estar em ordem no sistema, significa não ocupar um lugar que é meu. Eu já participei, inclusive, de algumas constelações. Eu quero repetir para quem está chegando agora. Estou conversando com a Andréa Emboaba, terapeuta consteladora. Você constelar a sua história, você vai ter muitas transformações. Agora, você participar de uma constelação, e nós já vamos explicar o que é participar de uma constelação, você também pode ter muitos insights, muitas transformações. Né, Andréa? O estar em ordem, só para a gente passar para a próxima pergunta, significa, se eu sou filha, não adianta eu querer cuidar da minha mãe se ela não estiver bem. Eu querer assumir as responsabilidades de pai e mãe. Exatamente. Porque, assim, uma coisa assim, minha mãe está doente, eu tenho que cuidar dela. Ok. Né? Mas tem que estar num lugar de filho e não num lugar de imposição do que você acha certo ou errado. Entendeu? Então, é uma linha bem tênue, porque eu sempre falo, quem chega a mim tem muito mais dificuldade de se estar no lugar de filho quando você... Porque, assim,
As 3 leis são pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? E no pertencimento, é isso que na hierarquia, é isso que você está me trazendo. Essa questão de cuidar dos pais. Os pais são os grandes e sempre serão. E nós, os pequenos. O que acontece é que a gente cresce, a gente, né, tem outras oportunidades diferentes da deles e, naturalmente, a gente se coloca maior. E, principalmente, por exemplo, agora, nesse momento, né, onde os nossos pais são um grupo de risco e a gente precisa que eles fiquem em casa, tem muita gente saindo desse lugar, se colocando maior que os pais. E falando, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ficar em casa. Isso é uma desonra aos pais, que é a segunda lei, né? Que eu digo, honrar os pais. Que a primeira lei é pertencimento, a segunda é hierarquia e a terceira é equilíbrio. Se a gente segue essas 3 leis, teoricamente a nossa vida vai fluir. A minha fluiu, por isso que eu tô aqui. É, a minha também. Ouvindo você, André, eu lembro daquela música do Legião Urbana, que eu sempre gosto de mencionar, em que eles cantavam assim, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. E a gente, quando, né, vai ali da fase da infância para a adolescência, e muitas vezes depois, a gente tende a julgar tanto os nossos pais. Eu vivi isso. Exato. Eu vivi muito isso até me colocar no lugar, no meu lugar, né? E com humildade reconhecer que eu, no lugar deles, teria feito igual ou muito diferente, mas de uma maneira em que eu hoje recuso. Uhum. Humildade, colocar no lugar dos pais, gente, essa música, ela resolve muitos problemas. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Tem uma André, frase, vou só complementar sua frase aí, que tem uma frase que aprendi num curso também, que é assim: nossos pais são culpados de tudo, mas não tiveram culpa de nada. Porque eles só perfeito, nos dão aquilo que eles receberam, perfeito. independente do que. Desculpa, deu uma caída aqui. Não tem problema. Nossos pais são culpados por tudo, Mas não mas tiveram culpa de nada. Eles são culpados de muito tudo, bem. não tiveram culpa de nada. Por quê? Eles nos deram tudo que eles receberam. E um pouco mais. É que a gente cria uma expectativa diante do que a gente tem referência, diferente das referências que eles tiveram. E aí a gente chega aqui e a gente começa a cobrar, cobrar. Queria que fosse assim, queria que fosse assado. Ai, porque a mãe da minha amiga, ela faz isso, o pai da minha amiga, ela faz aquilo. E aí a gente começa a entrar nessa cobrança. E uma hora a vida cobra. E aí bate, né? Bate na porta e fala, e aí, vamos olhar para esses pais, vamos honrá-los? Porque senão sua vida não vai fluir. Isso então explica porque muitas pessoas, como a gente falou mais cedo, a, a repetir padrões de grosseria, violência, questões financeiras, dívidas, tudo isso está envolvido. Tudo isso está envolvido. O meu foco, realmente, como constelador, é mais o sucesso profissional e financeiro. E vou ser bem honesta com vocês. É um gancho para trazer vocês. Porque, no fim, tudo se baseia nessas 3 leis. Mas a escassez, as dívidas, essa questão dessa situação que às vezes a gente fica por anos ali, é por lealdade ao nosso sistema. Lealdade aos pobres da nossa família. É como se, assim, meus avós foram muito pobres ou vieram de guerras, né? Principalmente a gente, que é um país de imigrantes, né? Quantos vieram fugidos da guerra? Passaram muita fome, muita dificuldade. Aí, ou próprios negros, né? Que foram escravos, né? Então, eu sou descendente de índio, também venho de um lugar de violência, de escassez, de brutalidade, né? E aí a gente chega aqui, a gente não se sente merecedor dessa prosperidade. E a gente se auto-boicota inconscientemente por lealdade ao sistema. Para quê? Lembra a frase que eu falei lá no começo, do roubo? Como é que eu posso ser próspero se eles não puderam? Eu me sinto culpada e aí eu me sinto não pertencente ao grupo. E para me sentir pertencente, eu repito a escassez. Nossa, perfeito. Isso, quando a gente vê uma pessoa que diz assim, eu vim de uma família muito pobre e eu consegui prosperidade financeira, essa pessoa então conseguiu romper o sistema. Conseguiu de uma forma como? Você pode olhar. Normalmente, tá? Claro que cada caso a gente tem que avaliar. Normalmente ela honra os pais. E o que é honrar os pais, Andréia? Não é conhecê-los, não é conviver, não é amar. Honrar os pais é receber a vida que eles te deram. Obrigada pela vida e eu farei algo com ela. Olhar para frente. Sem julgamento de como essa vida chegou até você. Sem julgamento de como você chegou até aqui.
que é muito difícil, em muitos casos. Eu vim, né, de um lugar, né, de muitos desafios da minha infância até a minha fase adulta. Eu julguei muito os meus pais. Só que olha que interessante isso. É mais fácil pessoas como eu, que tiveram muitos desafios com os pais, reconhecer que não honra e buscar uma constelação, por exemplo, para resolver os problemas, do que uma pessoa que teve uma vida tranquila com os pais presentes, com pais amorosos, né? Com pais que deram tudo. Por quê? Porque o amor exacerbado por esses pais, que é esse amor incondicional dos filhos, ele acaba muitas vezes saindo desse lugar de filho, desonrando esses pais, sem querer, por excesso de amor, querendo cuidar dos pais. Então, assim, você ganha mais dinheiro, você tem uma posição mais privilegiada, você quer ir lá e fazer tudo pelos seus pais. E não é assim. Os nossos pais são os grandes. Dentro do sistema, eles são os únicos que podem nos dar mais do que a gente pode contribuir. Porque eles nos deram a vida. Olha, estou lembrando de vários exemplos. Eu já ouvi muitas entrevistas com jogadores de futebol, por exemplo, tá? Eu comentei aqui um outro caso anterior, ou seja, uma pessoa que veio de uma família de muita escassez, conseguiu romper aquele sistema, tendo uma vida com muita prosperidade e dinheiro. E a outra situação, o jogador de futebol ganhou muito dinheiro e fala, eu comprei uma casa para os meus pais. Eu já ouvi isso várias vezes, acredito que todos que estão aqui também. Isso está errado? Não. Lógico, né? O cara saiu de uma escassez enorme para um patamar muito acima. Não está errado. O está errado é ele, apesar de dar esses presentes para o pai e para a mãe, que são presentes, ele querer impor como os pais devem viver. Ah, tá. Se ele se mantém num lugar de filho, eu sou filho desse pai, dessa mãe, e eu honro, né? E eles são os melhores pais do mundo, mesmo às vezes sendo analfabetos, por exemplo, que acontece muito, né? Mas eu tive a oportunidade de ir para fora, de aprender outra língua, de jogar futebol, de ganhar dinheiro, mas meus pais são os melhores pais que eu poderia ter tido. É graças a eles que eu cheguei até aqui. Entendeu a diferença? Ou diferença de esconder os pais porque tem vergonha, porque eles são muito pobres. Ou tá comprando a casa lá no melhor bairro da cidade só porque tem vergonha de ir para onde nasceu. Porque às vezes os pais não querem sair da casinha deles. Pode até querer uma casinha melhor, mas eles gostam daquele bairro. Eles viveram ali 50, 60 anos. Perfeito, perfeito. Você entendeu a diferença? Eles querem uma casa melhor? Querem. Eles querem morar em outro bairro mais nobre? Quero. Ah, ok, legal. Vai ajudar seus pais, lógico. Tá. É saber a dose. Perfeito. Eu vou sugerir aqui, eu tirei os comentários para todo mundo poder ver o rosto da Andréia, mas vocês podem mandar perguntas aqui nesse pontinho de interrogação que aí a gente abre aqui, tá? Quando você fala honrar, André, é muito curioso, porque a gente tem ideia de que honrar significa fazer algo positivo em cima de algo positivo. Mas eu estou querendo só dar mais uma... Sim, é importante essa pergunta. Porque honrar também significa validar algo que não é bom. Que não é bom. Que não é bom. É isso? Na verdade, é assim, né? Quando eu bato muito nessa tecla da honra aos pais, que é a segunda lei da hierarquia. O que é honrar, gente? Não é ir lá e dizer tá tudo bem para tudo. Na verdade mas num sentido assim, eu aceito a vida como ela foi apresentada. Eu acolho essa minha vida do jeito que foi. E eu sigo só com o que é meu, né? Que é uma frase muito comum dentro da constelação. Para que você siga em frente. Toda a sua ancestralidade, seus pais, sejam eles quem foram, você veio para tentar equilibrar aí, para dar continuidade à vida. É seguir a vida adiante. E como você faz isso da melhor maneira? Sendo você feliz e tendo sucesso. É isso que sua ancestralidade quer de você. Todo pai, toda mãe, seja ele quem for, ok, com raras exceções, eles querem que os filhos sejam melhor que eles. Essa é a ordem natural. Se algum pai pensa diferente, é porque o pai dele também pensava diferente. E tratou ele de uma forma muito equivocada. Mas não podemos julgar. A honra é não julgar. Perfeito. Eu já fiz constelação familiar, já fiz profissional, já fiz sentimental. Você vê que eu até dou uma coçadinha aqui, né? As pessoas que fazem linguagem corporal já entenderam.
Você fala muito sobre pai e mãe, e para mim isso, né, a partir da experiência que eu vivi, me traz sempre a consciência de que muito do que nós vivemos na infância depois continua no futuro se eu não tiver esse despertar. E é como você disse, é um julgamento tremendo sobre os nossos pais, como se nós também não passássemos pelos mesmos desafios ou pelas mesmas inseguranças. Quando você falou sobre sistema, e eu vou repetir aqui um pouquinho, porque muita gente entrou agora, o sistema é todos os seus ancestrais que fazem parte do seu DNA, eu posso falar isso? Pode. Aí me veio uma imagem de uma árvore. Não é à toa que existe a árvore genealógica. Aliás, aqui. E aí, então, eu posso imaginar que eu sou um galho deste tronco que foi sendo formado há muito tempo. É Muito. isso? Desde que nós somos gente, né? Desde que a gente existe, desde que ser humano é ser humano. A gente tem uma árvore genealógica aí. Olha que interessante, gente, esse assunto que a Andréa Emboaba está trazendo. Vou pensar nisso que você está falando, Isa, eu vou um pouquinho além da constelação, né? Porque a constelação a gente se baseia mesmo que somos nosso clã familiar, nosso sistema familiar de origem, que a gente se fala da nossa origem. Mas se você for pensar em origem, lá atrás, somos todos um. Porque todo mundo está conectado de alguma forma. Por isso que quando você vai para um grupo, quando um constela e o outro constela, todo mundo se beneficia de alguma forma. Olha que lindo, gente. Tem várias perguntas e comentários aqui. A Andréa Quaresma, pelo Facebook, diz que faz muito sentido o que você está dizendo. Aí o José Douglas pergunta: como eu posso saber em qual lugar eu ocupo na minha família em relação a pai e mãe? Bom, a primeira coisa é ver se você realmente os honra, né? E como você faz isso? Você impõe, você respeita seus pais, no sentido de quando eles te pedem algo, por exemplo, nessa época de pandemia, a mamãe quis ir na farmácia, você a impediu de ir, você não honra, né? Se você não a impede, se você respeita todas as vontades deles, é isso, é respeitar as vontades dos nossos pais. Ai, que exemplo. E se esse pai está no grupo de risco? Eu não Não é. posso ele? Eu vou falar uma frase que eu falo, que eu explico isso na consulta, né? Eu falo assim, não é problema seu. E se ele me pede? E se ele pede o quê? Se ele pede para eu ir na farmácia? Aí sim, não, você tem que ir na farmácia, né? Você é filha, você tem que obedecer. Pai e mãe, a gente diz sim, senhor, sim, senhora. Aí, Pronto. vamos supor, mamãe quer ir na farmácia, minha mãe tem 80 anos. Quer ir na farmácia, eu não posso impedir. A hora que eu ponho o dedo ali e falo, não, você não vai, você é do grupo de risco, a senhora tem diabetes, minha mãe tem diabetes, sabe? Não, eu não posso fazer isso. Ela é grande. Ela sabe o que ela deve ou não fazer. Aí a gente inverte os papéis e está tratando o papai e mamãe como criança. E eles não são crianças. Perfeito. Então, são os pais que precisam pedir. E a gente São tem que pais confiar que eles têm condições de pedir. de discernimento. E a gente Discernimento. não pode obrigá-los a nada. Nossa, que Nessa aula. época de pandemia, muita gente desonrou os pais. E por amor, é isso que eu estou falando, né? E é essa dificuldade que as pessoas têm de entender. Principalmente quem ama muito os pais, quem tem esse cuidado em excesso com eles. E é isso que faz a sua vida, às vezes, entrar em muitos desequilíbrios internos, financeiros, dívidas, por falta de honra aos pais. Olha, eu sei que esse assunto parece assim muito subjetivo, mas se vocês soubessem o quão presente ele está na nossa vida, né, muita coisa mudaria. E a Ecrisne, ela pergunta: eu mesmo, depois de casada, tenho uma mãe super controladora, como me comportar? O que Bom, isso? a primeira coisa, sim, uma mãe controladora, né, é sair desse julgamento da mãe controladora, né? Tentar ser filha, aceitar a mamãe como ela é, você começa a tirar esse controle dela. Naturalmente, você já casou, você tem seu núcleo, seu próprio sistema, você formou um novo sistema. E esse novo sistema, apesar da hierarquia dizer que quem chega primeiro tem precedência, quem chega depois, na questão do casamento, quando a gente forma uma família, a família atual é a mais importante, é para ela que você tem que olhar. Então, respeita a mamãe com o jeitinho dela, porque esse é o jeito dela, mas faça você do jeito que você achar melhor.
E na constelação a gente consegue também fazer essa separação, sabe? Pedindo para a mamãe deixar ela seguir o caminho. Ou seja, é ouvir, respeitar, sem brigar. Sem Faça do seu brigar, jeito sem brigar. sem Olha, brigar. a Andréia Quaresma, antes da gente... eu estou tentando alternar, tá, gente? Perguntas do Facebook, do YouTube e aqui do Instagram. Ainda relacionada a essa pergunta, a Andréia Quaresma fala assim, e quando... Que era a pergunta anterior, né, sobre o ir na farmácia, agora nesse momento de pandemia. E quando eles não pedem por achar que estarão incomodando? Aí eu vou repetir a palavra meio grossinha. É problema deles, né? Se eles não querem incomodar, eles não querem incomodar. E tá tudo bem. A nossa papel... É difícil, Isa. É difícil. Aí eu vou trazer uma frase que o técnico de vôlei, acho que todo mundo conhece o Bernardinho, ele fala, se tá difícil é porque precisa de treino. É exatamente. Perfeito. Eu É falo isso treino. sobre o autocuidado. Ah, você tem que se colocar na agenda, marcar reunião com você, né? A Mariana do Morleb que me ensinou essa frase maravilhosa. E no começo é difícil você se colocar como prioridade, porque são anos se ausentando de si mesmo. Então, se tá difícil, treina. Né? Tá faltando mais treino. Mais treino. Mais treino. Então, Andréia Quaresma, é isso, tá? Quando eles não pedem por achar que estarão incomodando, então é deles e a gente precisa observar, sem Mas ela julgar. pode, por exemplo, dizer, papai, você quer que eu vá? E não dizer Ah, assim, não, deixa que eu vou. Papai, ah, você gostaria que eu fosse na farmácia para você? Ah, não, filha, não precisa. Não, para mim tá tudo bem, se você quiser eu vou. Mas sem impor, sabe? Sem dizer, não, sem pai, você não pode ir na posição. farmácia, deixa que eu vou. Sem, É uma linha tênue aí, mas é o que você falou, é o treino. sem imposição. A nossa papela pergunta: a nossa saúde também tem a ver com esta conexão? Nas Sim, constelações, então, eu posso romper esse padrão? sim. Aliás, assim, a gente também, Beth tem um livro sobre câncer, por exemplo, que é excelente. Várias coisas, né? Vários sentidos, em todos os aspectos a gente pode olhar as doenças de padrões de família na nossa vida, né? E sim, a constelação tem esse poder de cortar essa continuidade de repetição de padrão, sim, em vários tipos de doença, tá? É que a Por doença ela é muito mais complexa para se falar, né? Porque às vezes, e é uma coisa bem dura de dizer, às vezes a gente não consegue ajudar muito aquela família, porque o padrão ele é tão necessário, às vezes, que você não consegue quebrar essa repetição. Uau. Então, doenças é um casinho mais que eu prefiro assim, não entrar tanto para não criar muita complexidade. Mas sim, é possível a gente quebrar os padrões de repetições de doenças na família. Perfeito. E aí vai depender de cada família. Vai depender de cada família. E de Cada quanto situação. você está disposto a mudar, né? Isso, Porque perfeito. tem que estar disposto a isso. Esse assunto, nós, olha, eu estou olhando aqui o tempo, ele realmente é muito, muito interessante e está ressoando aqui em todos nós. A Séries pergunta, né? Não sair de casa porque a mãe é idosa afeta a relação? Repete então de novo, por favor, essa resposta, Andréia. Não sair de casa, não entendi a pergunta. Porque a mãe é idosa afeta a relação? Afeta, né? Você não pode deixar de tocar a sua vida pelos seus pais. Não é isso que eles esperam de você, por mais que eles precisem disso. Você tem que achar um meio termo aí. A gente costuma dizer que se você puder contratar alguém para olhar seus pais, ao invés de você estar ali, porque também a gente é criado numa sociedade onde temos a obrigação de cuidar dos nossos pais porque eles cuidaram da gente. Não é bem assim. A gente É? tem que seguir a gente tem que seguir nossa vida adiante. A gente não pode parar a nossa vida para cuidar deles. Não é isso que eles esperam de nós, sistemicamente falando. Pode até parecer, mas o sistema não quer isso. Ele quer que você siga. É melhor você estar com seus pais em momentos de puro amor, né? Fui visitar, quero cuidar, quero passar um domingo com meus pais, um final de semana, né? Tudo bem, mas cuidado. É um lugar bem, é uma linha bem tênue. Polêmico, eu vejo muitas pessoas com dificuldade em colocar os pais em casas né, de cuidadores ou contratar um cuidador por conta de custo, aí né, fica é bem polêmico mesmo. E eu sempre ouço, né? Ah, no Japão é uma cultura em que eles já estão acostumados a cuidar dos pais. Né? Mas Então, olha, é a raça que chega para constelar que 100% de orientais honram os pais.
por mais que quem cuida é o filho mais novo. Na constelação, a gente também tem essa concepção, tá? Se alguém tiver que cuidar, que seja o mais novo. Porque, teoricamente, o filho mais novo recebeu mais. Recebeu dos pais e dos irmãos. Entendeu? O cuidado, né? O irmão mais velho cuidando do mais novo. Então, teoricamente, o mais novo, se tiver que cuidar, deveria ser ele. Mas com esse cuidado de estar pequeno. Um asiático, ele cuida, que é uma tradição, sempre é o mais novo, que vai cuidar dos pais mais velhos, mas ele se coloca sempre pequeno diante dos pais. A gente no Ocidente, a gente tem uma dificuldade. A gente acha que sabe mais, a gente se impõe mais. Né? A gente acha assim, que eles não sabem o que fazem. E eles sabem o que fazem. Olha, esse assunto é muito especial, muito delicado, polêmico. Eu recomendo que depois vocês conversem no direct da Andréa Emboaba, que com certeza cada um vai encontrar a melhor forma de se organizar neste sistema. E tem André, meus e-books também, né, Isa, que eu super recomendo. Eles são gratuitos, é só baixar. Pode me chamar no direct e eu mando. pronto. Então, todo mundo depois no direct da Andréa Emboaba. André, a constelação familiar tem a ver com religião? Nada, absolutamente nada a ver. Adoro essa pergunta. E não tem a ver também com astrologia, né? Muita gente acha assim, constelação e estrelinhas. Não, não tem a ver. É um nome que Bert deu, foi traduzido dessa forma, do alemão, e não tem absolutamente nada a ver com religião. Nas constelações em grupos, que é o que a gente estava falando, são pessoas representantes de cada membro da sua família, né? Você vai lá para constelar, você escolhe os membros para representar você e seus familiares, quando é necessário. Você vai ver que ali a pessoa que está te representando, ela está tendo trejeitos seus, você se vê naquela pessoa. Por quê? Porque é esse campo de informações, que chama-se campo mórfico, que é uma pesquisa, e quem trouxe para a gente foi Hubert Shelper. Se alguém quiser se aprofundar no assunto, depois também manda o livro. Mas é uma coisa bem mais científica, né? Que é esse campo de informações que a gente carrega. Que são as informações que vêm da nossa ancestralidade, igual vem a herança genética, a gente vem com essa herança de informações, né? Que a gente carrega com a gente. Não tem como se desvencilhar disso. Que lindo. Não tem a ver com religião, não tem a ver com astrologia, tem a ver com a herança de informações que a gente carrega junto com a herança genética. Exatamente. Chama-se campo mórfico genético. Campo mórfico. Depois Campo vamos mórfico genético ou campo mórfico. Pronto. Vamos depois dar um Google nisso, a gente marca depois uma outra live também. Andréia, a Prosa Coaching, que é uma página maravilhosa que eu recomendo da minha amiga Judimari, jornalista, hoje ela desperta o melhor, né, das mulheres, especialmente das mulheres, e ela diz assim: eu entendo que não devemos impor opiniões sobre os nossos pais, mas não podemos ponderar com eles. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a pergunta inteira. Deixa eu abrir aqui a pergunta inteira só para poder ler aqui. Mas não podemos ponderar com eles a respeito dos comportamentos. Então, qual a diferença entre ponderar e impor? Não. Papai e mamãe sempre costumam dizer sim, senhor, sim, senhora. É mesmo? É mesmo. Quando você coloca, quando você tenta ponderar, é porque você está julgando o que ele pensa. E a gente não tem o direito de julgá-los. A gente não pode julgar nossos pais. Independente de quem eles foram. Mesmo que você tenha sido abandonada por eles num orfanato. Mesmo que você tenha sido criada por alguém. Eu sei que é difícil às vezes entender e compreender, por isso que eu sempre convido a ler meus e-books, porque ali eu consigo ir mais fundo, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas honrar os pais é aceitar a vida como te apresentaram, sem julgamento. É aceitar tudo que eles trouxeram, sem nenhum julgamento. E quando a gente tenta ponderar, a gente está ali contra alguma ação deles. É complicado. Você sabe que assim, ao mesmo tempo que é complicado, é muito simples. Gente, Exato. sem julgamento. Tem tantas perguntas aqui que eu estou até tentando juntar Lé com Cré, mas a Lu Costa Pedro pergunta: vai deixar gravada a live? Vou, gente, vai ficar lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. A Andréia também, se quiser deixar onde, na rede. Também na Andréa Emboaba, também tem meu canal, também chama Andréa Emboaba. Canal do YouTube. É só a gente
É só procurar lá no Google. E tem muitas perguntas ainda relacionadas a pais, né? A Simone Machado. Essa questão depende da idade dos pais, condições físicas, psicológicas, financeiras. Simone, a gente falou sobre isso, tá? E aí tem muito a ver com o pedir deles, o oferecer nosso. A questão é não impor, né, Andréia? É não Não se colocar impor. maior, né? De achar assim, olha, essa coisa do eu posso mais, então eu vou dar mais. Os nossos pais não querem isso. Por mais saber entender assim, eles precisam muito da minha ajuda, sim, eu vou ajudar. Lógico, se eu posso, eu tenho mais do que a obrigação de ajudar. Mas me colocar pequeno. E o se colocar pequeno é olhar para esses pais como grandes. E como? Eles são os melhores pais que eu poderia ter sido, sejam eles quem foram, com o nível de consciência que eles têm ou não, com o nível financeiro, né? A gente não pode julgar o lugar que eles estão. Ai, Andréia, mas meu pai é um grosso, ele é super ignorante. Tá julgando, já tá maior que seu pai. Ai, mas minha mãe é muito teimosa, autoritária, controladora. Tá julgando. Sai do julgamento, que a coisa é incrível, gente. É assim, ó, quando você consegue honrar, a coisa transforma de uma forma que você fica assim, fui eu que mudei ou foi eles que mudaram? Porque muda a forma de lidar com eles. Muda. E você vai encontrar esse lugar se você se permitir se colocar nesse lugar de pequeno diante dos seus pais. Nós só somos grandes para os nossos filhos. E assim sucessivamente. Quando você fala sobre honrar de verdade, significa honrar da maneira correta? Ou seja, honrar pelo viés correto? Não, Não. porque, por exemplo, ó, existem aí duas coisas, né? Vamos supor, vou dar um exemplo que é também bem duro. Papai alcoólatra, eu julguei meu pai a vida inteira, porque papai chegava bêbado, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos. Estou julgando. É uma coisa real, né, que aconteceu na vida ali. E aí você tem o direito, teoricamente tem, né? Seu pai está cometendo um ato ali que você condena. E aí você sai de casa, depois, né, cresce, sai de casa e não quer saber desse pai. Você exclui esse pai. Aí vai de acordo com a primeira lei lá do pertencimento. Ele pertence ao seu sistema, você não tem como excluir. Sem aquele esperma e sem aquele óvulo, você não seria você. Por que papai bate? Se você olhar o sistema familiar desse homem alcoólatra que bate na esposa e nos filhos, o pai dele também batia. O avô também batia. O bisavô também batia. Muitos homens dessa ancestralidade dele cometiam esse ato. Por isso que a gente traz que quando você traz esse homem para constelar, você traz de volta a dignidade à vida dele. Porque ele entende que ele não precisa repetir. Porque ele repete, ele também apanhou do pai. E aí ele repete para se sentir pertencente ao grupo. Né? Ou por amor a esse pai. Aí a gente chama da honra, né? Honrando o pai dele, a lealdade ao pai dele. Pai, eu não posso ser melhor que você. Então, eu vou cometer os mesmos erros, digamos assim. É. E aí, e tem só mais uma, só um pouquinho. A mulher, se ela é uma menina e filha de pai alcoólatra e ela abominou aquele pai, ela provavelmente vai atrair um homem igual ao papai. Por quê? Porque apontou. Aí ela traz um homem igual ao pai, para quê? Para que ela consiga olhar para esse pai e aceitá-lo como ele é. Uau. E aí ela vai apanhar, ela vai ter um alcoólatra dentro de casa. Isso acontece assim, com milhares e milhares de mulheres. Perfeito. E homens. Por isso que eu sempre defendo os homens, Isa. Eu falo que os homens também precisam ser curados. Sim, sim. Né? Somos nós. A gente fica muito nós, mulheres, mas os homens também precisam ser olhados. Sim. Andréia, esse papo está demais, eu estou aqui olhando com o tempo, pelo que você respondeu agora, ou seja, quando você faz a constelação, você entende que você não precisa repetir os padrões familiares, sejam financeiros, alimentares, né? Porque a gente vê também os padrões alimentares. A Andréia Rodrigues, ela está perguntando, ela está pedindo para você falar um pouco sobre relacionamento afetivo. Eu sei que esse é um assunto também que é muito importante. Eu gostaria de falar sobre as questões profissionais, mas a gente deixa isso para a próxima live. Eu quero abrir, então, esse espaço, nesse curto tempo que nós temos ainda, sobre relacionamento afetivo. Por que eu repito aquilo que eu condeno da minha mãe?
Exatamente por isso, por você condenar, né? Ah, eu não quero ser igual minha mãe é assim, assim, assim. Aí, de repente, você casa, tem filhos e se vê repetindo os gritos dela, o controle, a falta de paciência, né? Estou aqui dando alguns exemplos. A gente repete aquilo que a gente nega. Tudo que a gente exclui, tudo que a gente aponta, a gente expande. Isso é muito além das constelações também, isso é física quântica, né? Que já está comprovado desde 1990 e poucos, com aquele experimento das duas fendas. Tudo que eu foco, tudo que eu nego, eu expando. Por quê? Porque eu estou dando atenção àquilo. Quando eu nego a minha mãe, a tendência de repeti-la é enorme. E outra, né? Se você nega a mãe, você nega a vida. Se você nega o seu pai, você nega 50% de você. Se você nega a sua mãe, você nega 50% de você. Muitos casos de obesidade estão ligados a não aceitar a mãe. Bert diz que a gente comeu a mãe. E aí a gente engorda. Então, a mãe, Bert também diz que é a cara do sucesso. E o pai é o dinheiro. É um café com leite. Não tem como separar. Mas só para terminar o relacionamento dela, que ela fala, a gente tende a repetir. A gente escolhe homens igual aos nossos pais. Por quê? Porque a gente não honra. Ou por honrar demais. Então, cada caso é um caso. Né? Mas se você não está bem com os seus pais, a tendência é não ter um relacionamento tranquilo. Ou, às vezes, por amor aos pais, você está casada com seu pai. Ou casada, papai foi embora e eu sempre fiquei, era eu só e mamãe. Então, você fica casada com a mamãe. Aí você não tem, como se diz, você não está disponível para um relacionamento. Aí os relacionamentos vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Repete isso, que isso vai ajudar muita gente. Quando... Assim, ó, mas é porque é muita coisa para falar isso em pouco tempo. Mas é assim. Muitas vezes, por exemplo, o papai se separa, o papai morre, um pai morre, né? Aí o filho mais velho, geralmente, também, que é um erro grave nosso, agora você é o homem da casa. Ele casa com a mãe. Aí ele não consegue ter um relacionamento com a mulher. Por quê? Porque no sistema ele está vinculado diretamente à mãe dele, ele está no lugar do pai, ele tomou o lugar do pai naquele sistema. Aí ele fica indisponível para um casamento. Isso também, meninas, serve para nós, mulheres. Sim. Nós também casamos a filhinha do papai. Nossa, meu pai é tudo para mim. Será que você não está casada com seu pai? Mas agora, veja, do mesmo sexo, Andréia, filha também casa com a mãe. Filha também casa com a mãe. Por quê? Perdeu o pai foi embora, assumiu a casa com a mãe. E às vezes ela assume o papel da mãe e a mãe assume o papel do pai. Entendeu? Não quer dizer que ela casou e está no lugar do pai. Às vezes a mãe é mandona, a mãe é realizadora, é autoritária. A mãe assume o lugar do homem da casa e a filha assume o lugar de esposa daquela mãe. Acontece muito, é muito comum. Uau. A Adelaide S. Jardim, ela pergunta, e quem não tem filhos, André? É grande para quem? Para ninguém, só grande para os seus projetos. A gente só é grande para os nossos filhos biológicos. Que é outro assunto polêmico, eu não vou entrar em adoção, por favor. É muito polêmico para falar numa live de 1 hora. Na verdade, polêmico, gente, não é que significa que é proibido, tá? Significa que a gente tem muita informação para passar. Vamos também esclarecer. Perguntar aqui, André, sobre aborto, sobre, então, a adoção. E aí eu vou pedir para que todos que estão com essas questões te procurem, né, no direct, porque polêmico, repito, não é proibido. Não é proibido. É que assim, eu não conseguiria falar em 2, 3 minutos a complexidade disso. Isso. De uma forma que todos entendessem, sem criar um alvoroço aí. Esta pergunta da minha amiga Vanessa Bálsamo é perfeita para a gente encerrar. Excelente, Vanessa. Eu sou uma especialista em constelação online. Eu dou aula para consteladores de como constelar online. Desde que eu me formei, eu sempre constelei online, porque eu sou muito tecnológica. E a escolha do meu curso foi baseada numa professora que ela constelava online. Então, antes de eu me tornar, eu fui fazer uma constelação com ela para ter certeza que isso funcionaria. E foi uma das constelações mais incríveis que eu fiz antes de ser consteladora. E hoje sou especialista nisso. Eu constelo online, tudo meu é online. São 2 atendimentos, eu separo em 2 atendimentos, porque isso vai trazer esse resultado com mais efetividade, né, Isa? Você constelou comigo, você entendeu por que eu separo.
É 1 hora de terapia sistêmica e 1 hora de constelação, né, com os bonecos. 100% online, não precisa de deslocar, é exatamente o mesmo resultado, porque é quântico, gente. Eu estou entrando no seu sistema e estou fazendo o movimento. Eu fiz já 4 tipos de constelação. Uma em que eu pisava no chão, em algumas Âncora, a gente chama de âncoras. Então, eu já fiz a presencial, eu já participei de constelações que não eram minhas, eu fiz com a Andréia digital, e aí, gente, acho que eu vou falar uma coisa que não tem problema, são os bonequinhos, então você vai escolhendo, né, bonequinhos, e dependendo da posição que você os coloca, enfim, cada caso é um caso, mas existem vários tipos de constelação, vários tipos, né, com várias formas de constelar, mas, Andréia, todas têm, então, o mesmo efeito. O mesmo efeito, né? Não tem diferença nenhuma. Que maravilha. Eu vou abrir para mais uma pergunta, tá? E aí eu vou encerrar. Deixa eu ver aqui, muita gente agradecendo, sabe? Será que dá tempo da gente fazer uma meditação de honra aos pais com eles? Claro, vamos fazer então já? Vamos? Eu acho Vamos. que precisa de 5, 7 minutos. Eu acho que dá tempo. E aí a gente encerra com a meditação, para eles entenderem. Antes da gente fazer a meditação, tudo está relacionado a pais e mães, Andréia? Tudo? Quase tudo, né? Às vezes o problema é de exclusão, são os abortos, né? Às vezes eu tenho tudo certinho, mas os abortos que alguém comentou aí, os abortos também pertencem, a gente tem que dar um lugar a eles no sistema, é uma coisa bem simples de se fazer, né? Algumas coisas estão ligadas ao equilíbrio de troca, que são as 3 leis, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. É que na questão hierárquica, que é o que mais pega a maioria das pessoas. Nossa. A gente pode até fazer uma outra live falando mais das leis. Isso. Tá Eu queria essa resposta para que todos se sintam confortáveis e convidados para a gente fazer, então, essa meditação de honra aos pais. Está com você, Andréia. Tá bom. Então, vou pedir que todos fechem os olhos, respirem profundamente, sintam o ambiente que você se encontra, a cadeira que te sustenta, a cama, o sofá, não importa. Apenas esteja presente no seu corpo. E vocês vão se manter de olhos fechados até que eu peça para abrir. E agora, nesse lugar que você está, vão entrar os seus pais, papai e mamãe, à sua frente. E mesmo que você não os conheça, mesmo que você não se lembre mais, apenas imagine uma silhueta de luz. Olhe para eles e diga em voz alta, se puderem: eu vejo vocês. Eu vejo vocês. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter tido. Vocês são os melhores pais que eu poderia ter tido. E eu mesmo não concordando com muitas coisas, E eu mesmo não concordando com muitas coisas, eu não tinha o direito de julgá-los. eu não tinha o direito de julgá-los. Vocês são os grandes. Vocês são os grandes. E eu a pequena. E eu a pequena. Tudo o que aconteceu entre vocês Tudo que aconteceu entre vocês não é problema meu. não é problema meu. Por isso, devolvo aquilo que é de vocês. Por isso, devolvo aquilo que é de vocês. E levo comigo somente o que é meu. E levo comigo somente o que é meu. Porque eu já sou uma adulta. Porque eu já sou uma adulta. E eu vou seguir o meu destino. E eu vou seguir o meu destino. E para isso eu peço a bênção e a permissão de vocês. E para isso eu peço a bênção e permissão de vocês. Que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Nem melhor, nem pior. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Apenas diferente. Por amor a vocês. Por amor a vocês. Peço então para tomar a força de vocês. Peço então para tomar a força de vocês. Para que eu possa seguir. Para que eu possa seguir. E ainda de olhos fechados, vocês vão imaginar papai e mamãe caminhando até as costas de vocês. Papai coloca a mão sobre o seu ombro direito e a mamãe coloca a mão sobre o ombro esquerdo. E vocês vão tomar essa força. Não tenham pressa. Tomem essa força. A força que vem da sua ancestralidade através dos seus pais.
É essa força que te dá força. É essa força que te impulsiona para a vida. É essa força que traz prosperidade, abundância, bons relacionamentos. É essa força que traz leveza, suavidade, que traz plenitude. Só os nossos pais têm a força que a gente precisa para seguir a nossa vida, o nosso destino. Tome essa força. Quando achar que tomou o suficiente por hoje, imaginariamente, vocês vão caminhar olhando para frente, deixando-os aí, sem olhar para trás. E aí vocês podem abrir os olhos. É muito especial. Tá bom, né? É muito especial. Eu Depois espero que... fica. Essa meditação está no meu e-book, né? Eu tenho ela também no Spotify, posso mandar em áudio curtinho pelo WhatsApp, é só me chamarem, eu mando. Eu sempre indico para os meus clientes que façam pelo menos 3 meses essa meditação especificamente. Eu fiz ela resumidinha aqui para não perder o tempo aqui, mas Isso. um pouquinho maior. Andréia, eu e muitas pessoas aqui estão emocionadas, enviando mensagens. Eu vou voltar aqui os comentários rapidamente, para que você também veja, né, a turma te agradecendo. Eu gostaria que você repetisse, então, como as pessoas podem acessar o seu e-book, como elas podem, né, te enviar os directs, enfim, aí conversar com você. Gente, começa a me seguir no Instagram, se for possível, @AndréEmboaba. Me manda, lá tem meu WhatsApp. Eu prefiro o WhatsApp, que é mais fácil de eu ver e ficar mandando, até porque eu consigo mandar PDFs do meu e-book. Também pode entrar no meu site, andreemboaba.com.br, baixar os e-books lá. Acho que é isso. Minha página do Face também é André Emboaba, então é fácil. É meu nome em tudo. Então vocês vão achar com muita facilidade. Pronto. A Hanna, amiga do RH, que presente maravilhoso, muita gente agradecendo aqui via Insta e aqui no Facebook e YouTube. A Ana Paula Moura, ela diz, chorando horrores. A gente espera que seja de leveza, né, Andréia? Sim, e sempre é. Naquele primeiro momento pode te tocar muito, né? E você se sentir um pouco triste. Mas a hora que passar, esse movimento do sistema vai te trazer leveza, pode ter certeza. Eu já fiz 4 constelações, gente, e se eu pudesse, eu fazia outras. Claro que tem um tempo entre uma e outra, foram por situações diferentes, mas é realmente um presente que você pode e deve se dar para viver uma vida que vale a pena ser vivida. E quando a gente tem essas informações que a Andrea passou, poxa vida, aí a gente não tem como recusar, né? Foi muito bom esse tempo. Quero te agradecer demais, Andréia. Uma honra estar aqui, meu amor. As palavras são sementes, eu espero que elas semeiem também, né? Se fez sentido para cada um que está aqui e assim seja para outras pessoas. Por favor, Andréia, passo a palavra para você. Gratidão imensa, é uma honra realmente estar aqui com você, né, com todo o seu público, assim, sou muito grata, porque realmente eu vim do mundo corporativo, né, de 15 anos de diretora de marketing, para virar terapeuta, consteladora, porque essa é a missão, né, plantar a sementinha, né, do sistema, porque se transformou a minha vida, que foi extremamente desafiadora, vai transformar de vocês, se vocês se permitirem. É É isso, isso. é Eu isso. agradeço, meu amor. Obrigada, Andréia. Bom final de semana, até breve. Tchau. Eu vou liberar aqui a Andréia. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Se fez sentido, né, vocês podem me ajudar a semear, então, as palavras da Andréia, que estarão lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, e também na página dela, Andréia Boaba. Eu quero, antes de desejar um excelente final de semana para vocês, dizer que na segunda-feira eu volto com mais uma live com o médico Fernando Gabas para a gente falar sobre o tipo de meditação para cada pessoa e para cada situação. Eu achei o tema fantástico. A gente ouve falar de meditação, é como se fosse uma coisa que eu nunca vou conseguir acessar, porque existe uma meditação diferente para cada um. E na terça-feira, fechando o mês em que a gente fala sobre a inclusão, sobre a diversidade, eu vou conversar com a Maite Schneider, uma mulher incrível, que nasceu Alexandre,
é responsável por um grande trabalho na Transempregos, em que inclui pessoas trans em cargos que elas merecem estar. Então, segunda e terça-feira eu tenho um encontro com você. Estou aqui todos os dias também à disposição para seguirmos juntos e assim vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Bom sábado, bom domingo e vamos em paz.